Olá, meus amores. Na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade sobre os verbos no infinitivo. Essa aula já está linkada aqui. Se você porventura não a assistiu, assista. Mas se você estiver sem condições de assistir agora, acompanhe essa aula até o final que você vai conseguir tirar suas dúvidas sobre este assunto. Através dessa imagem você já tem uma noção do conteúdo da nossa aula. Nós temos aí alguns verbos destacados em vermelho. Esses verbos são verbos usados em alguns casos no infinitivo, que é na forma normal, o nome do verbo, quando ele vem acompanhado ali com o R no final. Porém, algumas pessoas não conseguem discernir e acabam escrevendo com o R ou sem o R de forma inadequada. E antes de iniciarmos a correção da atividade, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal. Essa aula é preparada com carinho, com dedicação, então não custa nada. Vai lá, clica. Se você quiser estar atualizado, quando tiver uma aula nova, você ativa o sininho. E se você gostar da aula ou não, você clica lá no joinha positivo ou negativo. Observe alguns exemplos e alguns momentos que você deve usar o verbo no infinitivo ou não. Nós temos aqui uma locução verbal, quando tem dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Quando isso acontece, o auxiliar, ele é conjugado e o principal fica na forma original dele, no caso aqui ele vai ficar no infinitivo. Então, no primeiro exemplo, vou levar o material para a aula. No segundo exemplo, está errado, vou, leva. Então, assim você percebe apenas pela pronúncia, apenas pela leitura. Observe agora. Nós temos aí uma frase iniciada pelo pronome pessoal eu. Ele está na primeira pessoa do singular. Quando isso acontece, o verbo tem que estar conjugado. Ele não pode se apresentar na sua forma original no infinitivo. Olha como é que fica a pronúncia. Eu consegui fazer a atividade, é o correto. E a segunda, eu consegui. Não pode se ignorar a presença do R. Observe agora, nós temos aí o uso do verbo no infinitivo, porém dentro de uma situação de incerteza. Quando eu chegar, te falo. E não quando eu chega. Pela pronúncia, você já observa que há algo errado. Você poderia me perguntar, mas tem ali o pronome pessoal eu. Então, o verbo não deveria estar conjugado? Não, porque o modo aqui é o modo subjuntivo. É o mesmo caso desse segundo exemplo. Se eu comprar, não dá certeza. Está no modo subjuntivo. Se eu comprar, vou te mostrar. Diferente do exemplo abaixo, que está errado. Se eu compra, vou te mostrar. Pela pronúncia é perceptível, ainda que você não conheça a regra, mas só pelo fato de você ler e falar corretamente o R ou não, você já consegue perceber. Vamos para a atividade. Eu pedi que você corrigisse as frases se necessário fosse. A frase A. Eu já aprendi o assunto. Estou feliz. Pela mãozinha, pelo joinha negativo aqui do lado em vermelho, você já percebeu que está errado. Então, eu já aprendi. Está conjugado, primeira pessoa do singular. Eu já aprendi o assunto. Estou feliz. Agora, conseguir tirar o espinho do meu dedo. Mesma coisa. Quem conseguiu? Eu. Então, tem que estar conjugado. Então, conseguir tirar. E tirar fica no infinitivo? Sim, porque nós temos aí dois verbos. O auxiliar, que é conseguir, e tirar, que é o verbo principal, e ele fica no infinitivo. Nós temos agora um outro exemplo, a letra C. Quando eu chegar, vamos ao mercado. Pelo joinha em verde, você já percebeu que está correto. E mesmo que não tivesse o joinha, pela pronúncia da frase, você observou que está correto.
Se tivesse faltando o R no verbo chegar, ficaria assim: quando eu chega, vamos ao mercado. Olha que estranho. Então, é só prestar atenção que você consegue discernir. Letra D. Pró, respondir à atividade. Que horror. Pró, respondi. Quem respondeu? Não foi eu? Então, eu respondi à atividade. Não tem nada que colocar R aí. Por quê? Porque o verbo está conjugado. Mais uma. Se eu não viajar, vamos arrumar a casa. Pelo joinha positivo, você está vendo que está correto. Como ficaria se não estivesse correto? Ficaria assim: se eu não viaja, vamos arruma a casa. Gente, R não é acessório. Se ele está ali, ele deve ser lido. E quando você o ler, você vai perceber se está correto ou não. Um outro exemplo, ou melhor, a outra questão, letra F. Quando João dormir, vou lavar roupa. Errado. Quando João dormir, vou lavar roupa. Se acostume a falar corretamente, que você vai também passar a escrever corretamente. Mais uma. Quero sair amanhã, não aguento mais a quarentena. Quero sair. Novamente, uma locução verbal, dois verbos, verbo querer e verbo sair. Quero é o verbo auxiliar, está conjugado, eu quero, e sair é o verbo principal. Quando isso acontece, o verbo principal ele vai ficar na sua forma original, neste caso no infinitivo. Letra H, ele, ou melhor, ela falar muito, não aguento. Tá certo isso? Claro que não. Ela fala muito, não aguento. E mais um está terminando. Gosto muito de estudar. Ou é gosto muito de estudar? Pelo joinha, você viu que a primeira frase está escrita errada. O correto é a palavra estar no infinitivo. Gosto muito de estudar. Mais uma, vou comprar uma bicicleta nova, locução verbal, verbo auxiliar, vou, verbo principal, comprar, tem que ficar no infinitivo, porque ele é o verbo principal, e nós temos aí essa locução, onde o primeiro verbo está conjugado, e neste caso o verbo fica no infinitivo, com R no final. E agora, quero muito entende esse assunto. Quero muito entender esse assunto. Outro verbo aí no infinitivo. Nós temos também uma locução intercalada aí pelo muito, mas nós percebemos apenas pela nossa audição que a primeira frase está errada quando a gente diz quero muito entende. O correto é entender. E mais uma, a última, eu não vi o noticiário. Corretíssima, não é eu não vir com o R no final. Se você botar um R, você vai ter que pronunciar. E quando você pronuncia, você vê que está errado. Então, é eu não vi o noticiário. Se você chegou até aqui, fez tudo direitinho, percebeu suas falhas, corrigiu, parabéns. Por hoje é só. Até a próxima aula. Um grande cheiro da Prolíris.